Olha, se você quer emagrecer sem ficar passando fome, então inclua essas 5 receitas na sua rotina alimentar que vai deixar as refeições muito mais saborosas, porque em pleno 2026 ninguém mais quer ficar comendo filé de frango esturricado com um pouquinho de alface, não é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Júlia Artacho, nutricionista comportamental e esportiva, e hoje eu quero trazer orientações que são essenciais para você que quer emagrecer, diminuir o percentual de gordura corporal e construir músculos. Até porque muitas pessoas erram no básico quando elas vão fazer dieta. Um dos principais erros é consumir a quantidade de proteína muito abaixo do recomendado. Hoje em dia, o consumo proteico está muito em alta, até a indústria está investindo muito em produtos proteicos manufaturados, até porque está trazendo um bom retorno, e com certeza é muito bom que as pessoas estão adquirindo uma maior consciência sobre a importância do consumo adequado de proteína. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade em conseguir bater a meta proteica diária, até porque se a sua refeição, as suas refeições ao longo do dia forem repletas de muito excesso de massas, carboidrato, açúcar, então, quando você consegue fazer algumas trocas, já é excelente, mas você vai perceber que no início você vai ter certa dificuldade em bater a meta proteica, seja o mínimo 100 gramas ou 120 gramas de proteína por dia, mas você vai perceber que não é tão difícil bater essa meta quando você escolhe os alimentos corretos e você faz refeições estratégicas. Então, você pensa em distribuir, por exemplo, essas 120 gramas de proteína ao longo do dia em 3 ou 4 refeições, conforme a disponibilidade também da sua rotina. Mas os dois maiores erros que as pessoas cometem, além de ter um consumo insuficiente de proteína ao longo do dia e por isso fica com fome rápido, se deixar ficar beliscando o dia todo, o outro erro é também achar que está em déficit calórico, mas não estar. Depois eu vou trazer um outro vídeo que fala sobre não é necessariamente obrigatório você ficar toda hora contando as calorias da sua dieta. Porém, no início é bom para você ter uma noção de como está o seu consumo, se você realmente está conseguindo se manter em déficit calórico, até porque quando chega no final de semana é onde a maioria das pessoas acabam chutando balde, saindo muito fora do planejamento e por isso não estando mais em déficit calórico e acaba travando o processo de emagrecimento e até o processo de ganho de massa muscular também. Bom, então vamos parar de deixar essa rotina alimentar monótona e vamos incluir receitinhas que sejam saudáveis, nutritivas e diferentes para que você possa aproveitar o seu processo com muito mais leveza. Então, olha, a primeira receita que eu quero trazer aqui para vocês é o pão de queijo fit de frigideira. Esse pão de queijo de frigideira fica uma delícia, eu já fiz aqui em casa algumas vezes e a minha mãe simplesmente amou. Nessa receita, basicamente, o que você vai utilizar são os ovos, a tapioca, o queijo, o requeijão light. Você vai misturar todos os ingredientes, colocar na frigideira untada. E o que faz mais diferença nessa receita, além da tapioca, que dá essa consistência de pão de queijo, é também o requeijão light, porque ele traz essa cremosidade. Então fica muito gostoso e você consegue incluir ou no café da manhã ou no lanche da tarde. O que é importante você pensar quando você vai planejar a sua refeição? Em ter uma boa quantidade de proteína, escolher um carboidrato que seja de boa qualidade e as gorduras boas. Quando eu digo gorduras boas, eu estou falando da manteiga, do azeite de oliva, do óleo de coco, das castanhas, do abacate. Mas todas essas gorduras boas, elas precisam ser consumidas com consciência. Não quer dizer que você vai se entupir de gorduras boas, até porque, como elas são extremamente calóricas, acaba sendo muito mais fácil de você exceder a meta calórica. Então, você sempre tem que pensar com consciência nos macronutrientes. Mas o fato de você ter um bom consumo de proteína vai te deixar saciado por muito mais tempo. A segunda receita que eu quero trazer aqui para vocês é excelente, eu sou simplesmente apaixonada, é um hambúrguer caseiro. Hambúrguer caseiro, você consegue incluir no seu jantar, sabe, deixa o seu jantar muito mais gostoso e você vai ter ali os principais macronutrientes e também fibras e vitaminas quando você inclui no seu hambúrguer as folhas, o tomate, algum legume que você gosta. Para a carne do hambúrguer, você pode utilizar alcatra ou patinho e fazer ele grelhado com um pouco de óleo. Você inclui o queijo, as saladas e você também pode utilizar mostarda e ketchup sem excessos. Mas tomar cuidado é com a maionese por ser mais calórica.
A terceira receita é o mingau de whey. O grande segredo para o mingau de whey ficar gostoso é você escolher um whey que seja gostoso. A grande maioria reclama de whey justamente porque escolhe aqueles sabores ruins. Eu mesma já experimentei alguns que você depois simplesmente não consegue comer. Então não adianta, para você fazer receita com whey, o whey tem que ser bom. No caso do mingau, eu gosto de fazer com um whey que seja de chocolate, ou de avelã, ou de chocolate branco. Eu acho que esses sabores eles trazem um toque que combina muito bem com o mingau. Aí você vai misturar o leite com whey, um pouco de farelo de aveia, misturar tudo. Você pode também acrescentar, se quiser, a banana amassada para dar mais cremosidade e consistência e a canela no final. Essa é uma refeição ótima também, que você pode incluir nos lanches intermediários ou no café da manhã. A próxima receita é para aqueles apaixonados por doce que não conseguem viver longe do docinho no processo de emagrecimento. Petit gâteau de doce de leite. Eu não sei se vocês já provaram, mas fica, olha, muito bom. E simplesmente o que você vai precisar é de um ovo, farelo de aveia e doce de leite. Muito simples, você vai misturar tudo, vai separar uma partezinha do doce de leite para você incluir depois na massa, né? Depois que você já colocou a massa nas forminhas de silicone, você põe aquele doce de leite no meio para quando você colocar na air fry, assar o bolinho e no meio ficar cremoso, parecido com um petit gâteau. E é uma ótima opção para quando der aquela vontade irresistível de um docinho. O fato de você ter ali a proteína do ovo e a fibra da aveia já te ajuda a trazer mais saciedade. Porque o que não é interessante, principalmente no processo de emagrecimento? Você comer apenas carboidrato simples. E na refeição você precisa juntar proteína, gordura boa, fibras, carboidratos, são as refeições completas. Quando você come apenas o carboidrato simples, sozinho, você vai ficar com muito mais fome, bem mais rápido. Então você tem que pensar nessas estratégias para você se manter saciado por mais tempo. A próxima receitinha é um saladão, né, com uma massa que você vai escolher ali, pedacinhos de frango ou de carne e bastante variedade de folhas, legumes, tomate. Você tem que deixar essa salada uma salada realmente exemplar, sabe? Porque se você coloca na sua salada só umas folhas de alface e uns pedacinhos de tomate, é por isso que você fala que não gosta de salada. Então você tem que fazer algo criativo com ingredientes que você gosta e ir testando vários sabores, várias formas de preparo. É assim que você vai se autoconhecendo e sabendo de fato que você gosta ou não gosta. Que muitas vezes você fala que não gosta porque o que você experimentou era ruim, mas você pode tentar de outras formas. E isso é usar a sua criatividade na cozinha. Eu tenho um livro de receitas onde eu fiz uma curadoria com as minhas receitas favoritas e o link para adquirir está aqui embaixo na descrição. Algo muito importante que você precisa entender é que a nossa alimentação tem que ser baseada em comida de verdade, o mínimo processada possível, diminuindo a quantidade excessiva do consumo de ultraprocessados. E quando nós falamos sobre ultraprocessados, são aqueles alimentos prontos, congelados, que são cheios de corantes e aditivos químicos que fazem muito mal para sua mucosa intestinal. No livro de José Carlos Couto, Uma Dieta Além da Moda, ele compartilha diversos estudos que fazem uma correlação e uma diferenciação entre pessoas que consomem uma dieta com alimentos minimamente processados e um grupo de voluntários que consumiu uma dieta que era predominantemente com ultraprocessados. Eles fizeram a distribuição de macronutrientes de forma igual. A grande diferença era a qualidade dos alimentos que estavam inclusos. E foi percebido o quê? Que as pessoas que tinham uma dieta predominantemente com ultraprocessados consumiam 500 calorias a mais, naturalmente, sem fazer força. Ou seja, uma dieta que é mais natural é consequência que você consuma menos caloria. E a observação que ele fez é que uma alimentação com predominância em alimentos ultraprocessados faz com que ocorra um estímulo suprafisiológico do centro de prazer e da recompensa do cérebro, induzido pelos alimentos ultraprocessados. É o elemento que explica o porquê que esse tipo de dieta faz com que você consuma 500 calorias a mais do que uma pessoa que tem uma dieta mais natural. Então, com isso, eu quero trazer a reflexão da importância de você priorizar na sua dieta os alimentos mais naturais possíveis com comida de verdade. Ou seja, você reduz drasticamente
o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Agora, uma diferenciação importante de se fazer. O que causa mais dano são os carboidratos simples ultraprocessados. Então, o que você pega nas diversas massas, salgadinhos, bolachas, macarrão instantâneo, massas prontas, tudo isso. Agora, se você pega, por exemplo, a proteína do soro do leite, temos o whey, por exemplo, que é uma proteína, sim, de boa qualidade. Então, apesar de ser processado, não é aquele alimento in natura, ele mantém as propriedades do nutriente e o seu efeito metabólico permanece. Então, nunca se esqueça de fazer com que a base da sua alimentação seja o mais natural possível. Bom, e se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe que eu trarei mais conteúdo sobre saúde, alimentação, rotina, que com certeza vai auxiliar vocês. Até o próximo vídeo.